Nesta apresentação, vamos ver os conceitos básicos do cálculo de arqueação de embarcações. Trata-se de um assunto simples, mas por estar ligado a normas e taxas aplicáveis, há muitos requisitos a serem vistos. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barile@gmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Para entender bem os conceitos básicos do cálculo de arqueação, é necessário entender bem as definições e aplicações. Há muita confusão entre peso da embarcação, que é dado em toneladas, portanto dimensional, e arqueação, que no início era denominada de TAB, toneladas de arqueação, e isto é a dimensional. Com a Convenção Internacional de 1969, TAB foi substituída simplesmente por AB. Portanto, vamos ver as diferenças. Deslocamento carregado máximo, ou displacement, é o peso total da embarcação carregada. É o volume deslocado no calado considerado, multiplicado pela densidade do fluido em que está flutuando. Princípio de Arquimedes. Porte bruto, TPB, ou deadweight, DWT, que é o peso total da carga útil a ser transportada no calado da borda livre de verão. É toda a carga transportada de frete ou paga e adicionalmente o combustível, água potável, tanques de óleo lubrificante e óleo hidráulico sobressalentes, lastro, tripulação, passageiros e provisões. Deslocamento leve, ou lightweight, é o peso total da embarcação carregada menos a carga útil a ser transportada. Embarcação sem carga, sem peso operacional, sem lastro. Somente o peso próprio da embarcação, com seus equipamentos e fluidos de encanamentos e pequenos tanques operacionais, como óleo lubrificante, tanque de expansão, etc. E o que é arqueação bruta, AB, ou Gross Tonnage, GT? É um valor que está relacionado com o volume total da embarcação de espaços fechados. É um valor adimensional. A arqueação bruta é igual a esse volume multiplicado por um fator que é dado por uma formulação matemática. Volume de espaços fechados, V, para cascos metálicos, deve ser o volume moldado, isto é, pelo lado interno do chapeamento, delimitados pelo casco, por anteparas ou convés, sem ter nenhuma abertura nesses espaços. Para cascos de madeira, compósitos, é o volume faceando o chapeamento pelo lado externo. Espaços que podem e devem ser excluídos do volume total. V, a norma internacional 1969, anexo 1, ver também a norma 01 e norma 02 aplicada no Brasil. Esses espaços podem ser excluídos também do volume total quando estiverem sob toldos móveis ou fixos, mastros, paus de carga, guindastes fixos e móveis e estruturas suporte inacessíveis. Dutos de ar com menos de 1 metro cúbico, espaços abertos para o mar, tais como
caixas de mar, escovém, etc. Espaços fechados acima do último convés de cobertura, com menos de 1 metro cúbico, não precisam ser considerados. Espaços incluídos no volume total. Embarcações porta-contentores sem escotilha, o espaço abaixo do convés que abriga os containers. Se a escotilha pode estar aberta ou fechada, considerar fechada. Espaços abaixo da tampa das escotilhas. Volumes do porão das embarcações tipo split barge. Espaços destinados ao transporte de gado. Os volumes dos apêndices, tais como bulbos, tubulões, pés de galinha. Os espaços que foram considerados na arqueação bruta desta embarcação petroleira. Arqueação líquida. Net tonnage é um valor que está relacionado com o volume máximo onde é transportada a carga útil e não pode ser menor que 30% da AB. É um valor adimensional. A arqueação líquida é dada por este volume multiplicado por um fator que sai de uma formulação matemática. Volume de espaços fechados para o cálculo da arqueação líquida. É o volume dos espaços destinados ao transporte de carga moldados. Espaços excluídos do volume total de carga. São volume dos paióis de provisões para tripulação ou passageiros e cargas em geral, localizados em depósitos dos tripulantes. Espaços que devem ser incluídos no volume total de carga. Tanques permanentes localizados acima do convés superior. O volume que fica abaixo da tampa das escotilhas dos compartimentos de carga. Tanques de lastro limpo utilizados para lavagem de óleo cru. Volume dos tanques slope, que são os tanques para armazenar água e óleo da lavagem dos tanques. Embarcações de pesca, o volume dos espaços utilizados para processamento de pescados, para transporte do pescado, paióis para manufatura do pescado. Espaços utilizados por máquinas de refrigeração que se situam dentro dos volumes de carga. Tanques de lastro com outras finalidades e esta como utilização de carga. Espaços destinados a veículos dos passageiros. Volumes do porão de embarcação tipo split barge. Espaços destinados a transporte de gado. Volumes considerados num petroleiro conforme figura abaixo. Basicamente são os tanques que levam o petróleo. Pontal moldado é a distância vertical moldada na parte mais baixa do casco até o convés a meia nau ao lado. Veja a definição completa para embarcações de madeira ou compósitos na Convenção Internacional de 1969. Calado moldado é a distância vertical moldada da parte mais baixa do casco até a linha que demarca o calado de borda livre de verão. Passageiros são todas as pessoas a bordo, exceto a tripulação e pessoas que estão a bordo executando alguma atividade na embarcação e crianças com menos de 1 ano de idade. O weathertight, a prova d'água. Em qualquer condição de mar, a água não penetrará no compartimento. O watertight estanque, quando submerso, resiste à pressão de água e não dá vazamento para dentro do compartimento.
Convés superior é o convés completo mais elevado, exposto ao tempo, e que, abaixo do mesmo, todas as aberturas possuem recursos para fechamento estanque. Histórico da arqueação. Como taxar uma embarcação? Pelo seu deslocamento máximo? Mas há embarcações muito pequenas com alto deslocamento e embarcações muito maiores com baixo deslocamento, e há embarcações de passageiros. Como é que fica? No início haviam vários métodos que apresentavam valores muito diferentes. Em geral, 1 tonelada de arqueação, TAB, correspondia a 100 pés cúbicos, ou 2,83 metros cúbicos. Como resolver isso? Em 1854, um dos métodos mais utilizados era o de Morson, desenvolvido na Inglaterra. Em 1969, a Convenção Internacional sobre Arqueação de Navios foi adotada pela IMO, Organização Marítima Internacional, entrando em vigor em 18 de setembro de 1982 e foi adotada pela maior parte de todos os países. Para que serve a arqueação? É utilizada para atribuir taxas de registro, portuárias, de praticagem, para passagens por canal, de seguro da embarcação e determinar as regras e normas aplicáveis de projeto e construção, de classificação, de bandeira ou estatutários, de segurança e de organizações internacionais. Eis porque a preocupação é muito grande em baixar o número de arqueação bruta ou líquida. Ela está associada a taxas e às normas aplicáveis. Para quais embarcações se aplicam essas normas da Convenção Internacional de 1969? Embarcações empregadas em viagens internacionais, navegando em países que adotaram essas convenções, viajando onde essas convenções se aplicam, para embarcações novas, embarcações que sofreram alterações e teve influência em sua arqueação, embarcações cujos armadores requisitaram o cumprimento destas normas, embarcações que já foram construídas após 12 anos depois que esta convenção entrou em vigor. Há isenções para aplicar essa norma? Sim, embarcações de guerra não são obrigadas a aplicar essa norma. Embarcações com menos de 24 metros, grandes lagos na América do Norte e o rio St. Lawrence, as que navegam nessa região não precisam aplicar essa norma. No Mar Cáspio, no Rio de la Plata, Rio Paraná e Rio Uruguai. O certificado é emitido pela administração, classificadoras ou por entidades especializadas delegadas por ela, no idioma do país da administração e com tradução para inglês ou francês. Para cálculos de arqueação, verifique todos os regulamentos e as últimas normas emitidas referentes. Esta apresentação trata somente de conceitos básicos e procedimentos de cálculo básicos. Muita atenção! Vá até a norma e tenha todas as informações. E como é que ficam as embarcações que navegam em território nacional? Se for mar aberto, nós vamos utilizar a norma 01. A administração brasileira TPC adotou as Convenções Internacionais de Arqueação
também para o território brasileiro, Norman 01 para mar aberto e a Norman 02 para águas restritas. A aplicação dessas normas de arqueação estão baseadas na Convenção Internacional para Medidas de Tonelagem de Navio de 1969 e aplicam-se às embarcações novas, às embarcações existentes que sofreram alterações ou modificações, embarcações existentes por solicitação do amador, embarcações existentes ainda não regularizadas e as embarcações miúdas estão dispensadas da atribuição de arqueação bruta e líquida. Embarcação existente que já tenha sua arqueação determinada por métodos anteriormente em vigor e que não esteja enquadrada em qualquer uma das alíneas listadas no item anterior, deverá manter sua arqueação original, exceto nos casos em que seja necessária a sua rearqueação. Obrigatoriedade da arqueação. Autorização para tráfego. Nenhuma embarcação poderá trafegar sem que tenha sido previamente arqueada, com exceção das embarcações miúdas, embarcações de esporte e recreio com L menor do que 24 metros e navios de guerra. E como é que ficam as embarcações navegando em águas restritas no Brasil? A convenção se aplica praticamente igual à das embarcações navegando em mar aberto. Vou apontar algumas diferenças. Ela cita as embarcações que navegam na hidrovia Paraguai-Paraná. As embarcações estrangeiras novas ou existentes, empregadas na hidrovia Paraguai-Paraná, que sejam incorporadas à bandeira brasileira após a entrada em vigor do regulamento da hidrovia, fevereiro de 1995, ou as embarcações como definido no item 704 a seguir. Embarcações existentes, idem a Norman 01. Obrigatoriedade de arqueação, idem a Norman 01, incluindo comentários abaixo. Determinação de arqueação se aplica a todas as embarcações empregadas na hidrovia Paraguai-Paraná pela regulamentação do país de matrícula, exceto para embarcações monocascos com comprimento menor que 20 metros, múltiplos cascos com comprimento menor que 10 metros, atividades não comerciais empregadas no transporte transversal fronteiriço. Cálculo da arqueação. A arqueação bruta é dada por essa equação, onde V é o volume total de todos os espaços fechados da embarcação, e o K1 depende do valor de V. A arqueação líquida é dada por essa outra equação, sendo que K2 depende do volume de carga, onde VC, que é o volume de carga, é o volume total de todos os espaços fechados para carga. O K3 depende da arqueação bruta. E o valor de 4 vezes o calado dividido por 3 vezes o pontal, tudo elevado ao quadrado, não pode ser maior do que 1. Se for maior do que 1, eu faço igual a 1. D é o pontal moldado a meia nau. D minúsculo é o calado moldado máximo a meia nau. O primeiro termo da arqueação líquida da equação acima não pode ser menor que 25% da arqueação bruta. Se for menor, eu faço igual a 25% da arqueação bruta. N1 é o número de passageiros em camarotes com menos de 8 pessoas
N2 é o número de demais passageiros. N1 mais N2 é a soma de todos os passageiros. Se N1 mais N2 for menor que 13, eu faço que N1 mais N2 é igual a zero. Se a arqueação líquida for menor do que 30% da arqueação bruta, eu faço que a arqueação líquida é igual a 30% da arqueação bruta. Cálculo da arqueação para embarcação exemplo, um double-ended ferry. O que vai ser achuriado é o volume a ser considerado para o cálculo da arqueação bruta. Todos esses volumes estão ou podem ser fechados. D é o pontal da embarcação, D minúsculo é o calado moldado da embarcação. Vamos tomar o casco para esse cálculo de volume, superestrutura e casa de comando. As gaiutas para os geradores não serão consideradas no cálculo, porque elas são abertas para uma ventilação natural do motor e do gerador. Vamos calcular a arqueação bruta da embarcação exemplo. As formulações que já foram dadas anteriormente, nós tomamos o volume do casco, volume da superestrutura mais casa de comando, obtemos o volume total V. Notar bem que não consideramos o espaço dos grupos geradores, que é todo aberto para ventilação, e também consideramos a superestrutura fechada, com janelas fixas e portas watertight. Trocando o valor de V na fórmula de K1, obtemos o valor de K1. Com o valor de K1 e V, obtemos a arqueação bruta dessa embarcação. Vamos calcular a arqueação líquida conforme as equações já dadas. Primeiramente, vamos dar os valores de cada variável. O volume de carga é zero, eu não transporto carga, só transporto passageiros. O D, que é o pontal, é 3,5, o calado é 2. N1 é igual a zero, pois eu não transporto passageiros em camarotes. N2 é igual a 2.000, que é o número de passageiros. N1 mais N2 é menor que 13? Não. Então eu tomo o próprio valor de N1 mais N2, que é 2.000. Vamos calcular o valor de K2. Como o VC é zero, o valor de K2 deu 0,2. Vamos calcular esse termo utilizando os valores das variáveis. Chegamos ao valor de 0,5805. Ele não pode ser menor do que, ele não pode ser maior do que 1. Ele é maior do que 1, se fosse maior faria igual a 1. Como ele é menor, eu tomo o próprio valor. Vamos calcular o primeiro termo da equação. Deu zero, porque o volume de carga é zero e ele entra como valor de multiplicação. Ele não pode ser menor do que 25% da arqueação bruta. Portanto, como ele é menor, eu tomo o valor de 25% da arqueação bruta, que me dá 314,29. Vamos calcular agora o segundo termo da equação. E eu chego ao valor de 1,407. Trocando os valores encontrados na formulação da arqueação líquida, eu chego ao valor de 608,29. Esse valor não pode ser menor que 30% da arqueação bruta. Ele é menor do que esse valor? Não. Então eu vou tomar o próprio valor que eu calculei, que deu 608,29. Deixamos aqui uma bibliografia para quem se interessar em aprofundar nesse assunto. Estamos terminando mais uma apresentação de conceitos básicos de engenharia naval.
se você gostou, indique aos amigos e inscreva-se no canal, o canal da Engenharia Naval. Muito obrigado.